Fala pessoal, tudo beleza? Renan Zac aqui na área e hoje estou aqui com o Gabriel. Fala galera, tudo certo aí? Vamos Pessoal, ver como é que hoje, foi esse mês aí, Renan. então, a gente vai ver como é que foi o resultado do nosso mês de abril. Isso aqui a gente faz uma auditoria, né? Mostrando todas as operações que a gente faz durante o mês, mostrando a pontuação, mostrando diferentes resultados por conta de planos de cada um, né? Então a gente tem pessoas aí, por exemplo, que param na meta financeira, né? Que são em torno de 400 a 500 pontos. Tem pessoas que continuam fazendo todas as operações, né? Então a gente marca todas as operações da sala, independente de ser boa, ruim, ser a favor ou contra a tendência. Mesmo em dias de tendência absoluta, a gente pega todas ali as contra-tendências para colocar na planilha também, né? E tem as anotações ali que eu faço, né? Tipo, se o cara não pegou essa operação, né? Ele não consegue contabilizar outra porque ele ainda estava em operação. Então tudo isso é para confrontar aí os diferentes planos dos alunos, né? Tem aluno que se sente mais confortável em pegar operações mais longas, tem alunos que preferem pegar operações mais curtas, enfim, né? A gente vê aí o mercado num ciclo bem diferente em abril, né? Um mercado que dias muito longos, dias muito curtos, né? Dias bem travados, do nada ele pega uma tendência e para. Então, foi um mês bem diferente, né? Não é um, ele não teve um ciclo normal de mercado, mas a gente vai ver aqui. Então, Foi pessoal, bem atípico, né, Renan? isso foi bem atípico, né? A gente tinha, por exemplo, aqui um dia, um período consolidado, aí ele tá uma tendência de alta bem forte, veio numa queda absoluta, travou de novo na mesma região. Então ele normalmente ele fica um período muito maior, acumulando, né? Travado, mas consolidado. Depois ele entra numa tendência, fica vários dias nessa tendência, né? Faz pullbacks, mas não assim, né? Dessa maneira que foi abril, foi um mês bem atípico mesmo, tá? Uhum. Renan, deixa eu te pedir uma coisa antes da gente começar ali. Aham. Consegue fechar aquela janelinha da notificação lá em cima? Consigo, boa. Tentei fechar na minha tela umas 10 vezes e era tua. Show de bola. Ok, simbora. Eu também tenho FAQ com algumas coisas. Pessoal, então só para esclarecer algumas coisas aqui, né? A gente tem duas formas de marcar o diário de trades no mínimo, tá? Uma delas é a forma gráfica, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Que é marcando aonde deu o motivo da entrada, né? Que é a ponta da esquerda da flecha, né? A pontinha de trás. E a parte da frente, que é onde tem realmente a flecha, né? A ponta da direita, é onde eu clico na minha entrada. É onde é feita a entrada de compra, a entrada de venda, enfim. Aí tem as cores diferentes, né? Aqui na tela, no momento, você está vendo três cores diferentes, né? Verde, azul e vermelho. A gente tem dois operacionais básicos na nossa sala, né? Que é o operacional do Fake Boss e o operacional do Pullback. Então, o Fake Boss ele utiliza as cores verde e vermelho, tá? Verde para gain, ou seja, lucro, e vermelho para loss, ou seja, prejuízo. O operacional do pullback, né, o teste oferta, ele tem a cor verde e a cor rosa. Então, é verde não, desculpa, azul e a cor rosa. A azul é a cor quando dá lucro, né, dá gain. E a cor rosa, que mais se aproxima do vermelho, é a cor do loss, cor do prejuízo. Tá? Vocês também podem ver aí no gráfico as cores amarela, que são operações que não deu para pegar por algum motivo. Né? Os motivos são: estava muito cara a operação, não deu tempo de pegar a ordem, eu não vi a ordem, né? Algum motivo desse está marcado em amarelo. Então foi uma operação que não deu para pegar, ela não está sendo contabilizada aí na planilha. Também pode ter a cor laranja, pessoal. A cor laranja são para operações mais curtas no gráfico, tá? Onde a gente pegou menos pontuações, ou seja, uma pontuação mais curta, tá? E isso, pessoal, essa operação laranja, ela até acontece mais vezes, só que eu coloco ela quando a maioria da sala sai nesse alvo mais curto. Se a maioria não sai, eu não coloco, né? E deixo para ver o resultado, se vai dar gain ou vai dar loss, tá? Foi um mês que a gente teve aí uma taxa de acerto bem abaixo de 50%. Vocês vão ver ali nossa planilha do Excel. Então, aqui é a forma gráfica, aqui é a forma de planilha, né? Então, marcando as operações, escrevendo qual é a operação, né? Se é de compra, se é de venda, se é de pullback, se é de boss, se é o boss do boss, boss lateral, enfim. Enfim, pessoal. Então, começamos o mês aqui, né? Com uma operação em vermelho,
né? Depois outra em amarelo. Por que amarelo? Porque não deu para pegar. Outra em vermelho, ou seja, tomamos 2 stops e terminamos o dia negativo. Então, pessoal, na nossa planilha aqui, né? Vou pegar essa aqui. São todas iguais, né? Tem as diferenças aqui. São 4 planilhas diferentes. Aqui vou explicar para vocês, tem a barra de títulos aqui. Então é índice alongando as operações, ou seja, pegando o máximo de pontuação aí que der no nosso mercado. Então, se deu para proteger a operação, ela vai estar em azulzinho aqui, dizendo eu alonguei a operação, tá? Se está em branco é porque está normal, né? A laranjinha porque foi pego a pontuação mais curta, amarelo aqui é porque alguns alunos não pegaram ou não viram a operação. Esse aqui, inclusive, tem anotação aqui, ó, dia 15, operação de venda que o Peixoto viu. Eu não peguei e a sala também não. Então dá para tirar essa pontuação aqui no final, não tem problema algum, tá? Então aqui é alongando as operações, aqui é sem alongar as operações. Aqui é para quem para na meta, mas para quem para na meta alongando as operações, ou seja, o dia pode terminar com mais de 480 pontos ou 400 pontos. Aqui é para quem realmente não alonga as operações. Então a gente vai debater aí o valor final aí né, final que o mês termina, beleza? Pessoal, então a gente vai fazer de forma mais breve, a gente não vai passar dia a dia mostrando todas as operações, né? Mas a gente vai mostrar alguns dias específicos, tá? Então, aqui a gente está fazendo ao vivo mesmo com o Gabi, então a gente deu uma revisada ali, ver se faltou alguma marcação, né? E vai falar de alguns dias específicos. Então, por exemplo, né, voltando aqui para o gráfico, a gente tem então o dia 1º com 2 stops. Você pode ver na planilha aqui que estão 2 stops, né? 160 pontos e 200 pontos de stops. O somatório dele dá 360, né, do dia, e ele vai para o total acumulado. No outro dia a gente tem um total acumulado de 1.240 pontos. Tirando com 360 fica 880. Então aqui é o somatório dia a dia, tá? Isso aqui é o resultado do dia em si, e aqui é o somatório com o dia anterior, né, com o período anterior. Beleza? Então aqui, no outro dia, aqui no dia 2, por exemplo, eu tenho a operação de pullback, né, ele paga, dá a operação de compra na mínima do dia, tem que apregoar a ordem, por isso que a entrada não está aqui, pessoal. Ela está aqui porque tem que apregoar, né, a operação paga. Poderia ter entrado no pullback de novo, né, a gente já explicou a regra do pullback, enquanto a operação não estopa, você pode reentrar, mas seria de certa forma, assim, não digo injusto, mas muitas pessoas não apregoaram a ordem, muitas já não queriam operar, então isso aqui poderia ter marcado mais uma vez uma operação de lucro, tá? Então se atentem ao gráfico de vocês, que aqui, pessoal, você poderia marcar isso aqui, ó, tá? E não tá errado, beleza? Então a operação de pullback, ela existe a entrada até o momento que ela estopa, beleza? Então, Renan, então se eu entrasse aqui, tá tudo bem eu entrar aqui na frente de novo? Tá tudo ótimo. Não tem problema algum, e aqui você vai marcar de cor de rosa. E aí essa entrada desse stop ela não vai existir, beleza? Por quê? Porque é a mesma entrada. Então não tem lógica marcar 2 stops, sendo que você vai tomar um só, beleza? Mas marcar aqui, opa, a segunda entrada, você pode marcar, não tem problema algum. E isso é muito importante que você marque, porque isso aqui dá uma diferença enorme da pontuação no final do mês. Tá? São mais aí 400 pontos que você pega. E, pessoal, faz diferença, tá? Ao longo do tempo. Inclusive para quem faz conta de alavancagem, tá? Conta de alavancagem, você utiliza teu próprio lucro para estar utilizando mais contratos, tá? A gente tem várias formas de alavancagem que a gente ensina na sala de aula, né? Usando o lucro do próprio dia, utilizando o somatório de lucro de alguns dias, né? Como é a planilha lá de majoração de contratos do Léo. Enfim, a gente tem várias maneiras aí de estar alavancando. Então, prestar bastante atenção nisso, tá, pessoal? Em detalhe, né, muita gente olhando esse pavio pensa que a operação estopa, né, mas ela paga antes de estopar. Então aqui antes da notícia, né, ela pagou os 400 pontos, deu chance de sair para o pessoal, né, e pessoal, na hora da notícia quem quis sair, saiu, quem não quis, tudo bem, a operação dá stop. Aí você nota, essa operação aqui, eu peguei stop, porque a operação ela estopa aqui, mas ela já tinha pago. Então se ela já tinha pago, eu não posso considerar stop, porque é injusto comigo daí. Porque eu já estou marcando todas as operações, né, da forma mais simples possível. Pagou os 400 pontos e deu para executar, a operação é vencedora. Não deu para executar, né, aí eu não marco. Né, eu também não vou dizer, bateu no ponto, se o cara não foi o flash ali para bater a ordem, o cara perdeu. Não, a gente tem aqui um longo período, né,
onde ele ficou vários minutos travado na região dos 400 pontos e o cara poderia ter executado. Então é isso que eu sou justo, pessoal, para os dois lados, tá? Então se a operação aqui, ela foi pega com 200 pontos, né, de stop, e a operação pagou mais de 400 pontos e deu para executar, eu não vou marcar esse stop aqui não. Ah, mas é que eu gosto de segurar. Anota no seu diário de trades e vem debater com a gente. Vem debater para ver qual plano é melhor. Inclusive, pessoal, semana que vem a gente vai traçar um plano ao vivo, juntos, né, para debater aí alguns pontos que eu estou achando bem interessante, inclusive em dias de notícia, que o mercado toma direção. Tá? Eu estou vendo que muita gente está se batendo um pouquinho no dia que a notícia dá direção ao mercado e o cara está operando contra a notícia. Tá? A gente tem alguns padrões, né, que eu, Renan, sigo, né, que se o dia... Bom, isso aqui vai ficar só para os alunos. Mas enfim. Enfim, tá anotado, tá? A gente vai fazer o plano junto semana que vem para alinhar aí e tentar deixar todo mundo com o mesmo plano ou o mais parecido possível. Deixar igualzinho é meio impossível, né? Porque as pessoas têm perfis diferentes, mas deixar o mais próximo possível, beleza? Então, pessoal, dia 3, tá? Então aqui é a mesma história. Se você pegar o pullback aqui e pegar lucro nessa operação, tá ótimo. Se você anotar aqui na frente que deu stop, tá ótimo também. Pode anotar esse stop porque a operação não paga, né? Ela só dá alvo técnico, né? Então é interessante você marcar essas operações. Então dia 3 aqui, por exemplo, tem o boss na máxima do dia, o boss do boss e o pullback. Então a gente for para a planilha aqui dia 3, boss na máxima do dia stop, boss do boss paga 950 pontos e o pullback, né, pagou 400. Por que não tem o stop do pullback? Porque assim como eu não marquei esse aqui que deu para reentrar e pagou, esse aqui eu também não marco. É um padrão, pessoal. Ou eu marco a reentrada em todos, ou eu marco em nenhum, tá? Então, dá para você pegar o gráfico pronto, a planilha pronta e adicionar esses valores. Aqui eu poderia ter pego mais 400, depois mais um stop, e aqui eu poderia ter pego mais um stop. Ver o que é vantagem para você, se é reentrar nas operações ou não. Tá? A gente já está deixando a planilha, as operações marcadas, a planilha marcada, basta você adicionar essas operações, entre aspas, extra, ou essas reentradas, beleza? Então, e tem mais essa entrada na máxima do dia que paga, né? Então, o dia tem 4 operações, uma negativa, 3 positivas. É um dia extremamente positivo, ó. 1.670 pontos. Muitas pessoas nem pegaram 950 pontos. Aí eu ia falar, Renan, é injusto marcar 950 pontos. Não, não é, pessoal. Por quê? Porque 950 pontos é a pontuação que eu pego aqui na sala, protegendo barra depois da meta. Então, a entrada é aqui, nessa região. Se eu pegar barra, a operação me tira aqui, ó. Na barra de força, né, que está indo para baixo, a operação acaba tirando aqui na frente, nessa barra subindo. Então eu vou protegendo barra. Repare que eu não tenho nenhuma barra positiva, em momento nenhum o mercado me tira, né? Como vocês sabem, eu não protejo em cima da barra positiva, meu stop vai ficar aqui. Então o mercado foi para baixo, protegeria aqui de novo. Então eu pego uma pontuação extremamente alta nesse dia, né? O dia que o mercado toma uma tendência, eu deixo ele ir e eu protejo barra, desde que o mercado, eu tenho que esperar o candle fechar, é lógico, né? Então o candle pode ter ficado positivo antes dele fechar, mas eu só protejo depois do candle fechado. Então aqui, pessoal, a reentrada é aqui, né? Eu vou pegar ele até aqui, ó, 950 pontos. É uma operação justa. Não tem por que eu marcar menos pontos. Aí eu marco menos pontos aonde? Sem alongar as operações, ó. Ela está em azul, mas está só 480 pontos. É impossível o cara aqui não pegar 480 pontos, pessoal. Não tem porquê, né? Então tem que ser justo para os dois lados, beleza? Seria seguindo o que foi ensinado, né? Exatamente. O sistema de proteção de trade é o que a gente faz ao vivo, é o que a gente ensina na sala. É barra, desde que o preço se desloque, né? Então ele não pode ficar lateralizado. E eu não protejo em cima de barras de forma contrária. Ou seja, se eu estava na venda, eu não protejo em cima da barra positiva. Se eu estiver numa compra, eu não protejo embaixo de uma barra negativa. Somente em cima de barras a favor do movimento, né? E se a barra é forte, na metade da barra. Tá? Então, a barra forte na metade da barra, se não em cima da barra, depois que ela fecha. Tudo isso é ensinado no curso, é passado em sala de aula, a gente fala onde está a proteção e a gente vai fazendo ao vivo juntos, né? Uhum. Beleza? Então,
temos mais dias para falar, né? Então, dia 8, por exemplo, pessoal, dia 8 é um dia legal de falar também, né? A gente vem aqui para frente, ó, tem mais, todas as operações estão marcadas, os alunos vão ter acesso a todas as marcações, tá? E dia 8, pessoal, a gente vê claramente aqui uma tendência, né, dos dias anteriores aqui. Pessoal, eu gosto muito de riscar o gráfico, eu acho que é o que mais me ajuda, inclusive. Uma queda muito forte aqui, onde não tem um pullback sequer. Ou seja, essa queda é reta. Né? Pullback, pessoal, é aquele movimento que faz assim, ó. No caso da baixa, desculpa. Deixa eu redesenhar aqui. No caso de uma baixa, o mercado cair assim, ele cai e faz o pullback. Pullback. Né? Ele cai, faz o pullback. Então ele faz essa voltinha. E aqui ele caiu liso. Né? Então essa zona aqui, ela é muito preocupante, tá? É zona que o mercado tende a ficar um pouco mais chatinho de operar. Aqui sim ele fez o primeiro pullback. Então ele deu continuidade à tendência de queda, fez o outro pullback e aqui ele encerrou a tendência de queda, porque ele não renovou fundo. Então a tendência é quando tem topos e fundos descendentes. Aqui ela deixou de ser descendente e começou aqui a fazer a possível reversão dela, né? Onde a gente tinha uma linha de choque marcada aqui, né? E o mercado rompeu essa linha de choque, veio para baixo, não renovou fundo, ou seja, está fazendo fundos e topos ascendentes. E aqui rompe de novo. Esse dia, pessoal, é um dia que a gente disse que o mercado teve a reversão. E essas operações aqui são todas contra a tendência, tá? E elas estão marcadas na planilha. Então, aqui, pessoal, não tem nada de errado em pegar essas operações completamente dentro do plano. Essas aqui, pessoal, já não são tão legais de pegar. Mas estão marcadas? Sim, elas estão marcadas no dia 8. Estão marcados todos os 6 stops aqui do dia, tá? Não tem mais stops, são 6. Então aqui, pessoal, dia 8, ó, 6 stops marcados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente não está aqui manipulando dados, tá? Então nossos stops aí são na faixa dos 150 até os 250 pontos. A nossa média ali é 160 a 200, tá? Claro que vai variar de aluno para aluno, mas aí é você que tem que marcar. Eu não consigo marcar para todos os alunos, acho que daí já é masoquismo, né? É tortura, então não convém. Mas um dia desse, totalmente contra a tendência, pessoal, ficar caçando topo é ruim, é bem ruim mesmo. Inclusive, pessoal, observar, né, que o mercado rompeu o choque. Pessoal, rompeu o choque, a tendência agora é dar preferência por compras. Não que você não possa vender, mas essas vendas que fizeres aqui, tentar procurar alvos técnicos, alvos mais curtos, né? Tentar entender que você está nadando contra a maré. O rio está te puxando para cá e você está tentando nadar para cá. Então, às vezes, você está fazendo uma força totalmente desnecessária, tá? Nadando contra a correnteza. Você está lá cansando, utilizando de muito esforço, muita força física, muita força mental, para não se mexer ou acabar ainda sendo levado para trás. Tá? Então, dias de tendência, prestar bastante atenção que o nosso operacional do boss, ele é ruim. E, pessoal, não tem nada mal eu falar isso, tá? Porque o nosso operacional para o dia de tendência é o pullback, né? O operacional de pullback, ele é a favor da tendência. O nosso boss é para os falsos rompimentos. Dia de tendência, os rompimentos aí, no caso desse aqui que ele subiu reto, né? Ele não teve pullbacks, então o operacional do boss ele acaba não sendo tão válido assim. Mas tá aí, pessoal, não tem problema nenhum pegar. E a gente está mostrando que a gente fechou o mês positivo mais uma vez, tá? Lógico, erros humanos, pessoal, aí é outra coisa que já não entra na planilha, né? Tipo, por que não entra erro humano? Porque aqui é operacional nu e cru. O que deu, a gente está marcando. Ah, mas eu não quis pegar. Aí marca no seu diário lá, eu não quis pegar por tal e tal motivo, tá? Então você tem que ser honesto consigo mesmo e falar, eu não peguei essa operação por quê? Tá? Então, pessoal, ó, dia 9 de abril, a gente tem 2 stops, mais 2 stops, ou seja, 4 stops, e 2 operações vencedoras. Então, dia 9, 1, 2, 3, 4 stops, 2 operações vencedoras. Esse boss do topo interno está em vermelho aqui, e ali na planilha você vê que está vermelho e laranja, tá? Por que vermelho e laranja? Porque tem aluno que foi não digo inteligente, mas ele já reparou que o mercado estava travado nessa região, né? Pegou uma operação aqui e não deixou a operação voltar. Por quê?
Porque o mercado estava travado, era final de tarde e estava contra a tendência. Como assim contra a tendência? O mercado aqui subiu, desceu, subiu, desceu. Cara, tá contra a tendência, o mercado tende a romper topo, né? Até o mercado demonstrar que ele quer romper fundo. Até isso aqui ele foi um falso rompimento. Para o mercado ser tendência, lembra que é plural. São topos e fundos ascendentes ou descendentes. Aqui a gente tem um só, né? Aqui na frente é igual. Então ele não chega a romper aí. Né? Dá até para traçar ali aqui para você dar uma olhadinha. Ó. Ele não rompeu. Então não é tendência. Então essa operação aqui é contra a tendência vigente que era de alta. Né? Então pegar alvo curto aqui não tem problema. Mas aí o cara vai lá e marca em laranja e marca, ó, peguei 200 pontos porque estava contra a tendência consolidado. Eu fui lá e fiz o quê? Marquei stop, negativo, não marquei ali a operação positiva. E por que essa aqui está pontilhada? Porque essa aqui passou das 16 horas. E a Lu falou, oh, Renan, marca essa operação aí porque tem amplitude no topo e não sei o que lá. Pessoal, até as 16 horas. Então a operação deu aqui às 15 e alguma coisa, marco 15h59. 16 horas já não marco mais. Então essa operação aqui ela não vai para a planilha, beleza? Então sendo justo para ambos os lados. Pessoal, aqui, esse dia aqui foi um dia que é interessante o pessoal ver também. A gente teve notícia 9h30 da manhã. Então, pessoal, atenção. Notícia. News. 9h30 da manhã. O mercado tomou tendência. Presta atenção. Eu, Renan, eu não fiz essa operação de compra aqui pesada. Eu fiz com uma mão mais leve, mas eu fiz e executei no alvo. Quando eu executei no alvo, deu a operação de pullback, tá? É melhor você fazer o quê? Ir a favor da notícia ou ir contra. A notícia deu tendência ao mercado, né, pessoal? A gente vai explicar na sala mais uma vez quando que a notícia dá tendência ou não dá tendência ao mercado. Nesse dia ela deu. Então, essas operações aqui são horríveis. Todas horríveis, ruins, péssimas. Estão no diário? Sim, elas estão no diário, tá? Elas estão aqui no dia 10 de abril, você vai ver esses 3 stops contabilizados. Tá? Tem gente que comprou aqui e não executou aqui? Tem gente que comprou e não executou. E daí? Daí que o cara vai no seu diário de trades e coloca, eu não executei por isso, isso e isso. Entender que ele está contra a notícia e é ruim segurar a operação? Sim, ele tem que marcar isso, ele tem que entender isso. Ah, né, como é que você sabe que isso aqui é notícia? Porque eu estou anotado, pessoal. Pega um caderno e anota. Dia tal, teve notícia tal, que impactou de tal jeito, rompeu, não rompeu, tomou tendência, não tomou, eu fiz operação a favor, fiz contra. Então, pessoal, é extremamente importante anotar, porque tem gente que aqui tomou stop e a operação é positiva e essa aqui é positiva, e o cara ficou sem nenhuma das duas. E ainda ficou teimando contra a tendência. Contra a tendência. Por quê? Porque o nosso mercado ele estava em alta. E o choque está onde? O choque está aqui. Rompeu o choque, a tendência é para onde? A tendência é para baixo, não para cima. Então, pessoal, eu estou dando para vocês uma dica de ouro, preste atenção. Operar a favor da tendência, tá? Reparem que a gente já falou, tem no curso gravado, pessoal, né? Existem alguns horários ou algumas notícias que dão direção ao mercado. Opere a favor delas, né? Eu não vou falar quais são os horários e quais são as notícias. Tá? E quando que a notícia dá direção ao mercado? Vão e revejam o curso ou perguntem na sala ao vivo. Tá? Podem perguntar, a gente vai responder, a gente não vai ignorar vocês. Mas perguntam, interajam na sala, beleza? Então aqui dia 10, pessoal, tá marcado aqui, ó, 2 gains, 3 stops e tem mais um gain no meio, ou seja, 3 gains e 3 stops. Tá aqui dia 10, ó. 1, 2, 3 gains. 1, 2, 3 stops. E tem mais 2 operações ali pro final, que ainda não pegou aqui, que são essas duas aqui. Essa aqui pagou, por mais que pareça que não tem amplitude, é um dia bem grande, né? Então essa aqui pagou mais de 400 pontos, ó. E aqui a outra compra, ela deu stop. Ela não pagou aqui e deu stop. Beleza? Então são antes das 4 horas, né? Das 16 horas. Então entra para contabilidade. Ó, a operação de pullback deu stop. Operação de pullback, né? O mercado teve um rompimento, andou para baixo. A hora que a gente reentra aqui, ele dá stop. Aqui não dá para fazer a entrada, pessoal, porque não tinha amplitude. Então a entrada é feita somente aqui na frente, tá? Então deu stop, não tem o que fazer, tá? O stop é padrão, né? Então, lógico que se eu colocasse stop... teve gente que reentrou aqui em cima, mas está errado.
por parte do operacional tá errado. E enfim, né? A operação, alguns alunos pegaram essa venda, mas é injusto colocar ela na planilha porque ela não faz parte do nosso operacional. Ali é mais para os alunos do Forex mesmo, tá? Enfim, o mercado aqui. Renan, mas daí você falou da tendência. Beleza. O mercado está em queda. Rompeu. Subiu. Ele rompeu aqui e foi embora? Ou ele travou aqui? Então é uma coisa que tem que ser analisada, né? Se o mercado aqui continuar essa tendência de queda, você para de ficar tentando comprar. Mas era a primeira operação de compra, né? Primeira. Não era a quarta, quinta ou sexta. Então tudo isso a gente vai ver no sistema de trade, lá no nosso plano de trade, semana que vem. Semana que vem não, né? Dá pra fazer na quinta-feira já, se for o caso, né? Eu esqueci, hoje é quarta, é feriado, né? Dia 1º. Tô Esse gravando final dia de 3. semana, né? Parece final de semana, mas não, hoje é quarta-feira, feriadão, tá? Dia que o trader passa trabalho, né? Exatamente. Pessoal, então tá aqui nosso diário de trade, deixa eu ver qual dia mais a gente pode comentar. Se o Gabi quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Sim, Renan. A gente vê mais uma vez a importância, né, de ter o diário de trades com a pontuação ali, porque a princípio parecia um mês pior do que foi, né, de pontuação mesmo. Sim, Principalmente no final do mês, onde a gente acabou tomando mais stops, né? sim, final do mês foi bem horrível. Então a gente acaba, às vezes, se influenciando, né, deixando as emoções tomar conta e acaba não tendo essa racionalidade de analisar e ver direitinho. E também a importância do diário de trades de anotar sobre as operações, né? Eu e o Renan chegamos a fazer um estudo bem grande sobre, sobre cada operação do Boss, né? Se estava contra a tendência macro, contra a tendência micro, se era extremidade do gráfico, se não era. Dá um trabalho do caramba, mas é importante anotar isso, porque várias operações ali, igual o Renan falou, estava contra a tendência, estava contra a tendência. Pode ser evitado? Pode, mas tu tem que ter dados sobre isso para saber qual a melhor decisão para o teu plano, né? Então, o único jeito é anotando isso. Anota o contexto de cada operação, né? Tipo, não anota só a BOS na mínima do dia, por exemplo. Anota a BOS na mínima do dia, estava contra a tendência macro, a favor da tendência micro. Anota tudo, anota o tempo que a operação levou para pagar, para quem está muito ansioso, né, que é alguém muito rápido, para ver que as operações às vezes demoram um pouco para pagar e não tem mal nenhum nisso, né, em aguardar a operação. Então, não deixa essa parte emocional tomar conta, vai pela planilha, pela racionalidade, né? Se tiver com medo, aguenta, se estiver ansioso, segura, dá um jeito aí. E compara a sua planilha com a planilha da sala, com o resultado, vamos chamar de resultado oficial, assim, né, Renan? Sim. Para ver o que poderia melhorar, né? Por que eu não cheguei... O resultado ali, eu aposto que ninguém vai ter o resultado igual, né? Tem uns mais, outros menos, porque os planos são diferentes, horários que o pessoal opera é diferente. Mas cabe pensar o porquê que eu não cheguei perto dessa pontuação, ou se eu fechei o mês negativo, né? Onde que eu errei, em quais operações eu errei, se eu errei a parte técnica, ou se eu me deixei influenciar pelo número de stops que eu já tinha tomado e não entrei na próxima operação. A gente fez ali a comparação, né, das planilhas parando na meta, mas deixando a operação seguinte rolar, né, com mais pontos, e dá bastante diferença. Então, dá uma olhada se não está muito ansioso para pegar a meta logo e essa meta não está sendo muito enforcada, assim, né? Se o mercado está pagando, deixa ganhar dinheiro, né? Porque quando está perdendo ou quando está no loss, às vezes o cara vai mexendo no stop, daí porque quando está no negativo tu deixa, quando está no positivo não deixa, né? Essa operação pagar. É. Então, vale essa reflexão e é por isso que a gente faz essas lives de fechamento, né? Sim. Porque a gente não precisaria fazer, mas a gente vê que é muito válido para quem está se empenhando, para quem está começando e está querendo bolar o seu plano ou melhorar o seu plano também. Então, com esse fechamento aqui, eu acho muito válido.
Sim. E também tem o lado contrário, né? Que é aquela pessoa que só quer alongar as operações e não entende que ela está no mercado curto e consolidado, né? Uhum. Então a gente, através do gráfico, a gente já consegue ver se a gente está numa região mais encurtada ou não, né, pessoal? Então, por exemplo, você pega um período desse aqui. Cara, não precisa alongar as operações aqui dentro. Então, se essa operação aqui chegou, né, você vendeu aqui, isso aqui inclusive é uma operação só, tá anotada ali no diário, eles não vão ver esse lucro e esse lucro, é um só, tá? Não tem nada de mal você dar alvo técnico, alvo técnico é a região de fundo, uma região, só que ela paga os 400 pontos, né? Mas a compra aqui, ela não paga os 400 pontos exatos, mas já é região de alvo, e você está numa região travada, né? Todo mundo aqui executou ali na sala essa operação mais curta, porque não tinha por que você ficar segurando, né? O mercado curto, a gente já estava num período de queda, então a gente já estava contra a tendência. Entender que nem sempre alongar as operações é benéfico também é bom. Então entender que região do gráfico você está, às vezes parar e perguntar, aqui vale mais a pena segurar ou vale a pena executar? Vamos entender aonde do gráfico a gente está. Enquanto a gente está numa região travada, a gente pode pegar menos pontos, pessoal, principalmente, por exemplo, acho que foi dia 29, né? Um dia bem curto, que muitos ali, né, o Otávio, o Osias, o Ederaldo, até o Matheus pegou alvos mais curtos. E muita gente ali quis ficar tentando rompimento. A gente viu que o mercado estava travado, estava curto, a gente identificou isso bem cedo no gráfico, né? Acho que não era nem 9 e 10 da manhã, a gente já tinha verificado isso, né? Então, quando você verificar isso, não tenta alugar as operações. Pega todas mais curtas, bate a meta em operações mais curtas. Né? Pega 200 pontos, 250 e sai fora do mercado. É melhor do que tomar stop. Então, a gente tem um operacional, né, que a gente fala assim, a gente tem risco retorno positivo. A gente pega 3 para 1. Arriscou 150, pega 450. Só que tem que entender que o trader tem que se adaptar ao mercado. Tá? Entender que a gente precisa fazer algumas modificações específicas dentro daquele dia para conseguir obter lucro. E não ficar tentando fazer, né, sempre, sempre, sempre algo muito quadrado. Mesmo sabendo que esse quadrado funciona, porque a gente fecha no positivo fazendo esse quadrado, dá para melhorar o resultado. Tá? Então, se você executar o operacional nu e cru, que é estopar os 160 e pegar os 480, que é a pontuação do operacional, você vai fechar o mês positivo. Só que vai ter muito mais trabalho, vai ser muito mais cansativo para você do que você se adaptar a esses dias, tá? Porque a gente vai falar, na maioria dos dias, a gente vai mostrar para vocês, o dia de hoje está curto, melhor pegar alvo curto. E é lógico que a gente vai também errar nessas leituras, falar, o dia está curto, você executa e o mercado paga 1000 pontos. Mas, pessoal, ao longo do tempo a gente vai acertar bastante nessas leituras, tá? A gente consegue fazer um refinamento bem bacana. Beleza? Isso aí, Renan. Pessoal, então aqui ó, tem duas operações positivas. Eu quero pensar, mas ele marcou a mesma operação, duas positivas. Não, é a mesma, tá? Então dia 12 aqui, tem uma operação só positiva, a outra é a laranjinha que está aqui no gráfico, ó, contra a tendência 250 pontos. Então, marquei aqui uma pontuação bem menor, né? Chegou a pagar mais, só que a entrada é aqui embaixo, então foi apregoado com 200 pontos de stop. Né, o mercado foi lá em cima, voltou muito rápido, então o pessoal pegou menos pontos aqui nessa voltada que o mercado deu, porque essa região de topo aqui era alvo já. Então eu marquei realmente aí 200 e pouquinhos pontos, que é o justo, tá? Essa operação de pullback, alguns alunos entraram, deixaram stop de 160, não foram pegos e a operação pagou tudo, tá? Pagou muito bem, pagou mais de 1000 pontos, inclusive o Cleverson pegou essa operação aqui nesse dia e pegou uma pontuação gigante. Quem deixou o stop padrão aqui, né, dos 30, acabou pegando stop. Qual que é o justo a marcar? O que o operacional manda? O operacional manda marcar o quê? 30 pontos. Então, é stop aqui, mesmo que a operação tenha pago. Beleza? Então, marcando da forma mais justa a planilha aqui, a operação de pullback, né, o teste de oferta e stop. E marquei 160. O stop nem é 160 pontos, tá, pessoal? O stop é bem menor que isso. Dá um stop ali, se não me engano, de 70 pontos. E, enfim, marquei 160 para que não tenha, assim, não fique marcando somente a favor da planilha. A gente está marcando um cenário, realmente o cara, eu deixei apregoado aqui embaixo para estopar com 160 e pegou stop. Tudo bem, não tem problema nenhum porque a venda é feita na região. Se o cara vendeu aqui e estopou aqui em cima, tá ótimo também, tá tudo certo. O mais realista possível, né, É o Renan? mais realista possível, não tá nada, tá?
Dia 15, vamos ver. Dia 15, aquela operação que o Peixoto viu, tinha que apregoar a ordem aqui. Pegaria a ordem e ela pagaria. Eu não peguei essa ordem, então deixei amarela aqui em verde, tá? Deixei amarelinha aqui porque é uma planilha minha, né? Então eu deixei amarelo porque eu não peguei essa planilha. Eu não escutei o Peixoto falar dessa operação no momento. E eu já tinha batido meta nessa compra. Então eu já nem ia mais operar. Então só deixei amarelinha ali mesmo. Porque eu não vi essa operação. Enfim, né? Então tá ali. Dia 16. Esse foi o dia aí que eu falei para deixar a operação apregoada já no começo do dia, pessoal. Então, dia 16, deu uma operação de pullback, né? Então, o mercado aqui, ele desceu, ele subiu, ele desceu. Esse fundo rompido aqui tem todos os parâmetros para a gente fazer a operação de pullback. Né? Pullback. E ela tem aí essa demora, né? Que o mercado ela demorou e muita gente viu a reversão lá embaixo. Pessoal, não é que você está errado em ver a reversão aqui embaixo, né? A questão é que para o mercado dar o pullback, ele precisa voltar de alguma forma. Então, se ele vier aqui e voltar assim, tá ótimo. Se o mercado vier aqui e fizer esse movimento aqui e voltar aqui, tá ótimo. De qualquer maneira, até a operação estopar ela é válida. Então, dá a operação de venda aqui e paga, dá aqui na frente e paga de novo, tá? Então, independente aí se você deixou apregoada a ordem ou não, é uma operação validada, foi falado no começo do dia, deixa a ordem aí e esquece, né? Ela não estopa e paga muito bem. Essa operação aqui estopa, então ela está lá antes da pullback, né? Então, na planilha aqui, você tem o dia 16 o stop e depois o teste de oferta. E não tem a reentrada ela paga de novo, mas como eu falei, se eu não marquei nos outros, eu não marco nesse aqui também, tá? Pessoal, vamos lá. Esse aqui é o dia da rolagem. Essa operação aqui é um pullback. O gráfico está longe aqui porque tem a dolarização, né? Mas é uma operação de pullback, o pessoal viu. Eu nem tinha visto essa operação por conta do gráfico ele estar mais alongado, né? Mas os alunos falaram, então foi pego. Aí foi pego o boss do boss, pagou. Aí foi pego essa operação também, pagou os 400 pontos. Pagou de novo, pagou de novo. Então foi um dia bem bom, dia 17. Dia 18, pessoal, o dia que eu estava indo para o Rio Grande do Sul, estava viajando. Eu estava caminho do aeroporto, o pessoal pegou essa operação aqui, mandaram os prints do grupo, mais de 800 pontos nessa queda. Então já na abertura o pessoal aí pegou uma pontuação gigante, né? Mandaram os prints no grupo. Depois é uma operação aqui na máxima do dia, né? Que foi apregoada essa operação. Cadê? Aqui. Foi apregoada e foi pego aqui. Essa operação ela pagou os 400 pontos, tá? Então a entrada não é aqui, pessoal. A entrada é aqui na frente porque foi apregoada. E essa operação ela paga, tá? Então dá tempo de você executá-la aqui embaixo. Aqui em cima ela dá a operação de boss também, ela acaba estopando e o boss do boss acaba pagando. Não estopa aqui por muitos poucos pontos e cai. Essa operação tá em amarelo, pessoal, por quê? O que acontece essa aqui específica, tá? Só um momentinho que eu vou espiar. Aí, voltei. Acontece o seguinte, pessoal. Essa operação aqui, ela paga já na hora da notícia. Então ela já paga aqui cerca dos 560 pontos. Então ela dá o boss. Se você apregou aqui, você toma stop, porque esse próprio candle ele já paga tudo. Tudo que ele tinha que pagar. Tá? Então, se você deixasse apregoado, estaria assim um pouquinho errado essa operação. Tá? Mas está marcado aqui, está marcado o motivo de não ser pego. Tá? Dia 19 de abril, já estava no Rio Grande, né? Então essa aqui foi a operação do começo do dia, né? Um boss no choque micro, pagou tudo. Teve alunos aí que não pegaram essa operação porque não entenderam o candle zero, pessoal. Isso aqui é outra coisa que a gente já reviu na sala, né? O candle zero fechou para baixo, candle 1 para cima, ficou caro. Era só bater o mercado e deixar. Quem não bateu o mercado, candle 7 voltou aqui para pegar a ordem, né? E subiu. E aí teve alunos que não pegaram e acabaram pegando o pullback, né? Então aqui a gente tem o mercado já em tendência de alta, né? Rompeu aqui, a gente tem uma barra mais forte, você consegue entrar, deixar stop para trás, quase pegou stop, acho que ficou por 5 pontos, se não me engano, e vai pagar tudo, tá? Então é mais um dia aí que deu bom, né? Um dia bem positivo. Pessoal, só para não dizer que a gente só fala de coisa boa, vamos arrastar aqui para o final do mês, que são dias bem ruins, né? Dia 23 de abril tem 2 stops e uma operação que paga algo mais curto, né? Então essa operação que foi falado aqui, para anotar 300 pontos, que é a pontuação que a média da sala saiu, né? Porque tinha notícia, a gente protegeu a operação. Então tá aqui, né? 300 pontos.
é o que a média do pessoal pegou, teve gente que pegou um pouco mais, um pouco menos. Teve ali alunos que alongaram a operação, por exemplo, o João ele mandou, né? Falou, cara, eu alonguei a operação, não peguei esse boss de venda aqui, eu alonguei, porque, cara, ele falou que ele não vai pegar a operação curta. Tá tudo bem, é o plano dele, tá? Então entender isso, pessoal. Não tô falando dele porque ele pegou o melhor cenário, mas entender por que eu marquei só 300 pontos e não tô marcando, por exemplo, os 500 pontos que o João pegou, ou mais, tá? Aqui, pessoal, dia 24 de abril, 2 stops. Dia 25, pessoal, tá? O pessoal do Forex pegou toda essa queda. Então, fica aí o convite para quem não fez o Forex ainda. A gente vendeu nessa região, pegou 1.200, 1.400, 1.500 pontos, dependendo do aluno. Eu acabei saindo nessa barra aqui, tá? Eu peguei 1.250 pontos, mais ou menos, nesse dia. Tá? Então, a hora que o mercado deu essas barras de exaustão e ignição aqui embaixo, eu acabei saindo. Tá? A gente vendeu após a notícia. A gente entendeu que aqui foi um movimento somente de sweep, né? Captura de liquidez. E o mercado veio com tudo para baixo. Para quem está na sala da B3, acabou dando só operação depois, tá? Deu um boss lateral aqui, estopou, um boss do boss que pagou e a operação de pullback que acabou estopando. Então, dia, assim, de praticamente 0 a 0, né? Dia ruinzinho, 2 stops e uma operação positiva. Né? E as outras que não deu para pegar. Para quem é do Forex, acabou pegando aí, que nem o Leão pegou a maior pontuação da vida dele de trade, né? Mil e poucos pontos. Nunca tinha pego uma pontuação tão grande de mão cheia sem fazer parcial. Né? Dia 26 de abril, 3 stops seguidos. Dia 29 de abril, 4 stops seguidos. E dia 30 de abril, mais 3 stops seguidos. Então aqui a gente tem um compilado do capeta, né? A gente tem vários dias só vermelhos, não tem uma operação positiva. Tá? Lembrando que esse dia aqui eu falei que a notícia deu direção ao mercado. Né? Eu não gostaria de estar comprado nesse dia. Até falei pro pessoal, se quisesse inventar um motivo de vender, era para vender nessa região aqui com o stop atrás da barra de força, né? Enfim, dei a dica, né? Dei a minha leitura gráfica para a galera, mas operacionalmente falando é negativo. Então ele está aqui, pessoal. Esses dias estão aqui, ó, só stop. Não tem uma operação positiva. O final do mês foi horrível pra gente. A gente vê aí que os últimos dias foi só stop, beleza? Mas tá tudo bem, a gente termina o mês bem positivo. Então, pessoal, encerrando a parte gráfica, né? Eu vou mandar todos os prints no Discord. Então, vou encerrar aqui, fechar aqui. E vamos falar agora só da planilha, tá? Então, dessa vez a gente veio com 4 planilhas diferentes. Alongando a operação, sem alongar a operação, né? Mas fazendo todas as do dia. E parando na meta, independente do horário que você vai parar em torno de 400 a 500 pontos. Essa parando na meta eu fiz 2. Uma alongando as operações, que são as mesmas dessa aqui. Né? Se o mercado está pagando, você deixa pagar. E a outra você enforca na meta. Você não espera um ponto a mais sequer. Tá? Então a gente vai ver a diferença das operações. Vamos começar aqui parando na meta, né? Que é a operação mais... o mercado menos pontuado, digamos assim. Parando na meta, pessoal. A gente tem aí um total de 54 operações no mês. Tá? Sendo ela aí apenas 19 gains e 35 loss. Cara, é uma taxa de acerto bem baixa, né? 35% de taxa de acerto. Lembrando que eu falo para vocês e para todo mundo, na hora que eu dou curso acima de 30% a gente já é lucrativo. Tá? O nosso break-even fica em torno de 25%. Tá? Se você tiver 25% de taxa de acerto, você vai ficar no 0 a 0. 30% de acerto você já é lucrativo. E é um lucrativo que eu digo bem ok já. Para a porcentagem da conta, que eu recomendo você fazer, você já vai estar ganhando um dinheiro que eu acho bem bacana. Tá? A gente fez um total aí de 4.330 pontos, tá? Alongando as operações. Então, primeiro dia, 2 stops. Terceiro dia, 600 pontos. Ah, Renan, mas se eu parasse com 480, 400 pontos? Tá aqui, parando, sem alongar as operações. Esse dia aqui foi muito bom, porque uma operação paga 950 pontos. Então, você termina o dia com 790. Esse dia, pessoal, um stop e um gain. Esse gain não dá para alongar, ou seja, você não bate a meta só fazendo essas operações aqui. Você fica com 320. 320 não é meta. Você acaba reentrando na operação, acaba ficando aí com mais um stop, com 160 pontos. 160 também não é meta, você vai reentrar no mercado. E é essa operação que te salva, ela paga mais de 1.200 pontos. Ah, Renan, mas eu entrei e não peguei 1.200.
Já peguei menos pontos. Pois é, aí você vem para outra planilha, tá? Então aqui é alongando as operações, tá? Então aqui você sai com 560, aqui menos 1.000 pontos, então já mata esse dia aqui praticamente. Aqui somente 80 pontos, por quê? Porque você vai entrar nessa última porque você não estava na meta. Então entender isso, pessoal. Você vai entrar até dar os 400 pontos mais ou menos. 480, 200, né? Não dá mais operação para você entrar, então não tem como marcar mais. E assim por diante, ó, vários dias bem pontuados. E aqui o final, pessoal, todas as operações de stop, tá? Não tem nenhuma faltando aí. Tranquilo? Pessoal, 4.300 pontos se você alonga. Se você não alongar a operação, pessoal, dá uma diferença de 2.000 pontos. Tá? Exatamente, ó, 4.300 para 2.300. Pessoal, então aqui, o dia ali que deu 1.000 pontos, você só teve 480. Mas o dia de stop está aqui, os menos 1.040 pontos. Pessoal, eu não diminui o stop, eu só diminui o valor positivo. Pode reparar, dia negativo 360, menos 1.000, menos 60, menos 300. Ó, menos 60, menos 1.000, menos 60, menos 300. Tá tudo igual o dia de loss. Muda só o positivo. Não tem um positivo maior aqui, ó. Tudo parando nos 400, 480, nessa média. Lógico que os dias menores não tem como pegar mais pontos, né? Você terminou o mês ainda positivo, seguindo todas as operações da sala. Todas. Tá? Então, é uma diferença bem grande aí para quem tá, como assim o Gabi disse, enforcando as operações na meta. Então, se o mercado está pagando, muitas vezes pode deixar pagar, sendo que você tem que ter em vista se vale a pena segurar a operação ou não. Como assim vale a pena segurar a operação? Está a favor da tendência? Deixa a operação rolar. Está contra? Executa. Está num dia que o mercado é consolidado em mercado curto? Executa. Está num dia que o mercado está andando bastante? Deixa a operação rolar. Então, tudo isso a gente vai escrever no plano de trade. A gente vai fazer um checklist, pessoal. Na hora que estiver entrando na operação, a gente vai falar, pessoal, a gente está contra a favor da tendência. Bom, tô dando muito spoiler já. A gente vai deixar para quinta-feira. Eu me empolgo falando. Enfim. Até o ponto que entrou na operação, né? Você pegou um ponto bom de compra, de venda. A gente vai falar isso na quinta-feira ou na sexta, não sei, a gente vai ver ainda para estar falando. Mas, pelo que a gente vê, o único jeito de tomar uma decisão melhor é fazendo esse tipo de estudo, né? Senão tu não tem base nenhuma para... Senão é achismo, né? Eu tô achando, Exatamente. Então a gente tá com dados aqui, né? Dados mesmo, né? Retirados do gráfico, né? Analisando o gráfico, tendência contra tendência, se vale a pena alongar, se não vale a pena alongar. A gente pode pegar o mês que vocês queiram de referência para estar fazendo isso tudo, tá? Pessoal, o índice aqui então, parando na meta, a gente tem 54 operações, 19 positivas, 35 negativas, né? Então, bem aí, entre aspas, sofrido, né? Por mais que você ache que você está perdendo dinheiro, você está ganhando, né? Então, o somatório das operações fica positivo. Já para quem faz todas as operações do dia, dá uma pontuação bem maior. Então, seguimos a lógica que quem faz todas as operações do dia tem mais lucro do que quem para na meta. Lembrando, pessoal, todas as operações estão marcadas no gráfico. Se em aquele momento você não quis executar teu lucro e deu outra operação que também pagou, você ficou sem marcar elas, né? Então, entender isso, pessoal, tá? Entender se você vai inverter a mão ou não, entendendo o contexto daquele dia, tá? Aqui, pessoal, a gente tem um total de 8.000 pontos. Pessoal, a gente estava com 10.000 pontos e entregou 2.000 no final do mês. A gente entregou 2.000 pontos aqui, eu estava com 10.030 pontos e chegou aí a ficar com 8.090 pontos, tá? Pessoal, é bem uma entrega, né, de 2.000 pontos, é uma entrega bem forte. Dá para ter evitado em alguns dias pegando alvos técnicos, não operando tão fora da tendência assim, tá? Mas, pessoal, aqui está o cenário mais realista possível, executando a operação da forma mais nua e crua. Então, se a gente pega esse gráfico que a gente tem aqui, você vê que você entrega bastante pontos, né? Você estava com 10.000 aqui e volta uma linha para trás, né? Então, na última semana aqui, você volta uma grande, né? Volta 1/5 do que você tinha feito. Você tinha feito aqui 1/5, 2/5, 3, 4, os 5/5 que são o inteiro, né? E eu voltei 1/5 para trás, tá? Então eu estava com 10.000, eu devolvi 2, fiquei com 8. Muita gente chora por isso aqui. Não, pessoal, você tem que ver a tua curva ascendente aqui, né? Do meio do mês aí, que foi muito bom.
que levou você para positivo. Afinal, é renda variável, a gente vai ter aí dias que você ganha mais, dias que você ganha menos, dias mais estáticos, parados assim, né? Pequenas quedas no caminho, e um período de queda assim é normal, tá, pessoal? Então, para quem ainda não está acostumado, dias de queda são normais. Então a gente teve aí 22 dias operáveis no mês, né? 5 da primeira semana, mais 5, 10, 15, 20 e mais 2 dias aí, que foi segunda e terça, né? 22 dias operáveis, a meta da sala é mais ou menos 4.000 pontos, né? Passou 4.090 pontos aqui, né? Para quem opera com 5 contratos, tem um total de R$ 8.090. Para quem opera com 10, deu 16 mil. Quem opera com 20, deu 32. Quem opera com 50, deu 80. Quem opera com 100, deu 161 mil. Tudo depende de quantos contratos está operando. Eu levo a média de 5, porque fica exatamente a pontuação da sala, tá? Então, eu sei quantos pontos a galera fez pelo valor financeiro, né? 8.090 pontos, dá total de R$ 8.090, tá? Pessoal, alongando as operações, lógico, eu tô pegando aqui, pessoal, alongando do jeito que eu ensino a alongar na sala de aula, tá? Mostrando para vocês aí o cenário, né? Barra, barra, né? E dá um total de 9.820 pontos. Também uma diferença de praticamente de 2.000 pontos, né? De 8.000 para 10.000 pontos. Então a gente estava com praticamente 12.000 aqui, né? 11.700 e vai aí para 9.800, tá? A gente devolve praticamente 2.000 pontos, tá? E pessoal, teve bem poucas operações alongadas esse mês, né? Teve 2, 4, 5 operações em azul, ou seja, 5 operações alongadas, tá? Essas 5 operações alongadas já dá essa diferença de 2.000 pontos, tá? Então, alongar as operações deu essa diferença aí, né? Que é praticamente meta de 4 dias aí de algumas pessoas, beleza? Então tá aqui, algumas anotações estão aqui, pessoal. Essas aqui são anotações que eu acho assim que para explicar a tabela, né? São operações para explicar a tabela, anotações para explicar o gráfico, mas acho isso aqui muito superficial. Como assim superficial? É muito pouco. Para você entender, você tem que anotar dia a dia, operação por operação. Então, para isso a gente tem o Notion, né? Que é lá aquela tabela que o Igor desenvolveu para a gente, né? Lá tem tudo. Você pode anotar tudo lá, operação por operação. Então você vai ter lá um texto para essa operação, um texto para essa operação. Não digo um texto, pessoal, de páginas, igual de escola, com 3 parágrafos, com 25 linhas. E não, pessoal. Escrever. Essa operação está contra a tendência no mercado curto. O Renan falou tal coisa, a sala falou tal coisa. Vou pegar alvo técnico por esse motivo e esse motivo. Daí do lado tem lá o sentimento. Estou com medo, estou confiante, estou tranquilo, estou nervoso. É só clicar e colocar. Igual clicar assim, ó, pessoal. Vai abrir uma caixinha e você vai clicar. Estou triste. Clica. Estou feliz. Clica. Tá? É só isso. Tá? Então, aquilo lá é uma planilha, é um diário de trades bem completo. Não que esse não seja. Mas aqui, da forma que eu estou mostrando, está bem superficial. Por que eu não estou mostrando o outro? Porque o outro é pessoal. É meu. Eu tenho para mim. É diário. É meu. Tá? Isso aqui a gente faz para a sala. Então, de forma mais simples, mas não está faltando nada do que você precisa. Beleza? Eu só acho que as coisas que você tem que marcar à parte são coisas mais pessoais. Tranquilo? Então, para quem alugou as operações, 9.820 pontos no final do mês, tendo uma taxa de acerto de 41%. Ou seja, se você continuou operando, a parte da tarde ela foi um pouquinho mais generosa, né? Ela acabou pagando um pouquinho mais, né? Aumentou a taxa de acerto. Não digo nem a parte da tarde, mas para quem fez mais operações, né? De 35% de acerto, você foi para 41%, um aumento de 6%, né? Um aumento aí de 33 operações, isso, 87 para 54, né? Então você teve 36 vitórias e 51 derrotas nesse percurso seu do mês de abril, tá? Então lembre-se, para você sair campeão, você não precisa ganhar todos os jogos, mas você precisa pontuar mais. Então, é a mesma lógica aí do futebol. Quando você ganha, você está ganhando 3 pontos, pessoal. Então, é o somatório no final do ano que vai dizer quem é o campeão, tá? Não é você ter uma sequência boa no começo, né?
que aqui não foi no começo, mas não é ser um Botafogo da vida, né? Do ano passado, aí que ganhou tudo no primeiro turno e no segundo turno foi a pior campanha. Então é entender aí que a nossa jornada de trade é uma maratona, a gente tem que focar no longo prazo e não deixar se influenciar por um período ruim que foi esses últimos dias, né? Então a gente tem 3, 5 dias muito ruins, 6, bem dizer que foi de 0 a 0, né? 6 dias bem ruins. E tá tudo bem, pessoal. Faz parte do nosso percurso, faz parte da nossa maratona, do nosso campeonato aí de pontos corridos, onde a gente quer o acúmulo de capital, né? E não só fazer operações aleatórias esporadicamente. Beleza? Gabi, quer concluir com alguma coisa? Sim, Renan. Bora lá. Lembrando, né, o day trade ele é feito dia a dia, mas os resultados a gente vê a longo prazo, né? As maiores empresas fazem fechamento no mínimo trimestral, né? Fazem mês a mês ou dia a dia. Então, calma, tranquilidade. Se está num período um pouco não tão agradável assim, segura a onda e bora que o resultado a longo prazo vem, né? Como a gente vê em todos os fechamentos do mês. E cuidado para não deixar essa última semana que não foi tão boa influenciar nesse próximo mês que vai vir agora, né? Porque de repente pode ter ficado com medo, pode ter ficado ansioso, pode ter ficado na dúvida se vai conseguir ou não, pode ter colocado em xeque o operacional, se funciona ou não. Calma. Se está com essas dúvidas, dá uma olhada nos vídeos de fechamento dos outros meses anteriores, né? E vê que vai ter meses que realmente tem alguns períodos ruins, mas no final a conta sempre fecha ali, né? Sempre acaba dando positivo. Então, um pouco de calma, respira, dá faz uns backtests, olha que a coisa funciona e simbora começar o mês de maio. E para quem precisa de uma ajuda um pouquinho mais específica nessa parte psicológica, a gente está tendo aí as aulas com a dona Beatriz, né? Todas as quarta-feiras aí, às 11 horas da manhã. Especificamente essa semana vai ser na quinta-feira, tá? Por conta do feriado de hoje, quarta-feira. E aconselho muito o pessoal a fazer. Os alunos ali vão ter esse conteúdo gravado, disponível para eles assistirem mais tarde, caso não possam participar da aula ao vivo. A dona Beatriz também faz consultas particulares, né? Ela é terapeuta, né? Então, aconselho bastante aí. Eu sou paciente dela, então recomendo bastante. Não é à toa que a gente trouxe ela para a sala de aula. Ela tem 2 traders em casa, né? 2 filhos dela são traders nossos aqui. Então ela sabe bem os sentimentos que o trader carrega consigo, o peso que ele carrega consigo, né? E as dificuldades que eles passam. Então fica o convite aí para todos que queiram participar. Lógico que na sala a gente não vai deixar de abordar esses sentimentos, né? A gente vai falar na sala, vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, mas quem quer algo mais específico, né, trabalhar com um especialista nisso, né, que é a dona Beatriz. Beleza, pessoal? Então eu encerro por aqui. Se o Gabi quiser falar mais uma coisinha, ele fala, se não, o vídeo se encerra. Só mais uma coisa então, Ana. Se você identificou algum tipo desses sentimentos e isso alterou o teu resultado, né? Então é importante dar uma olhada nisso. Tem 2 escolhas. O primeiro passo é identificar se ficou com medo e não entrou, se ficou ansioso demais e saiu logo, ou se deixou uma situação passada influenciar na decisão presente, né? O primeiro passo é identificar. O segundo passo é corrigir. Se tu não está conseguindo corrigir, então daí a gente indica tratamento como especialista ou as nossas aulas, né? Por isso que foi criada essa sala. Muitos alunos também deram sugestão de fazer esse acompanhamento, né? Que é o tratamento de choque. Então, fica o meu conselho aí. Se as tuas emoções estão influenciando no teu resultado, tem alguma coisa que precisa ser vista aí, certo? Certinho. Galera, um bom feriado para vocês. Tá quase na hora do almoço. A gente vai lá. E detalhe, pessoal. Quem não tá tendo os bons resultados, hoje não é dia de ficar curtindo, dia de ficar fazendo festa. É dia de sentar a bundinha na frente do PC e estudar, tá? É rever o que você tá errando, é rever onde pode melhorar. Então, se você tá aí tendo resultados não tão bons e tá querendo aproveitar o dia porque é feriado, está com o pensamento errado, você não vai ter resultados tão bons quanto pessoas que estão se dedicando no dia de hoje. Beleza? Aproveite seu tempo da melhor maneira. Fui! Valeu!